Então, bora pro show! Eu sou o professor Éder Bento e esse é o Profinha, um programa que a gente fala sobre as estratégias para você se tornar um professor inovador, um professor mais reconhecido, relevante com um tempo extra. E o tema de hoje é mentalidade inovadora. Será que você precisa saber tudo de tecnologia para ser um professor inovador? É isso que a gente vai falar hoje. Tema bem bacana para a gente trabalhar alguns conceitos que pode parecer óbvio para alguns, mas acaba que não é, né? Porque muita gente não faz. Muita gente deixa de fazer o que a gente vai falar aqui agora e isso atrapalha muitos aí. Pessoal, vamos lá então? Olha só. Hoje, nossa live vai tentar responder essa questão aqui, tá? Que eu já escutei ao longo desse processo, né, que a gente está nessa jornada, nesse tempo de experiência, lidando com professores, com formação de professores e tudo mais, a gente percebe que uma grande dificuldade que os professores têm é exatamente essa. Ó. Será que você precisa dominar a tecnologia para ser um professor inovador? Porque chega esse obstáculo, toda vez chega esse obstáculo aqui. Ser limitado pela falta de domínio da tecnologia. Porque ao conversar com professores, ao lidar com essa formação de professores, e a gente tá num momento muito bacana, porque eu estou conseguindo trabalhar com professores do Brasil inteiro, sabe? A gente está trocando experiências com professores do Brasil inteiro. Se você está acompanhando a gente há algum tempo, você já participou de algumas entrevistas, algumas mentorias que a gente fez com alguns professores de estados completamente diferentes do meu. Se você não sabe, eu sou goiano, pelo meu sotaque, você imaginou, né? Ou é goiano ou é mineiro. Puxa, esse tanto de R aí, é um dos dois, né? Então, eu sou goiano e eu estou tendo o privilégio de estar sempre lidando, conversando, aprendendo muito com professores do Brasil inteiro. E essa é uma oportunidade ímpar porque a gente acaba evoluindo. E ao conversar com eles, né, a grande maioria deles, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre o ensino inovador, um dos grandes obstáculos, um dos grandes desafios, dos grandes impeditivos que os professores colocam para se tornar um professor inovador é esse. Eles são limitados pela falta de domínio da tecnologia. Para e pensa. Você, faz quanto tempo que você dá aula? Faz quanto tempo que você leciona? Coloca no chat aí, faz quanto tempo você leciona? 10 anos? 15 anos? 30 anos? Tem professores que nunca tiveram essa vivência com a tecnologia. Quando entraram no mercado de trabalho, quando estiveram lá na faculdade, aprenderam a fazer pesquisa em enciclopédia. Eu já falei isso algumas vezes, mas na minha infância eu aprendi a fazer pesquisa na enciclopédia e fazer trabalho manuscrito. Né? Quando eu me tornei professor, já não fazia tanto sentido você pedir trabalho manuscrito mais para os alunos, mas eu ainda pedi algumas vezes. Olha as práticas antigas, né? A gente pedia alguns trabalhos manuscritos, apesar de hoje eu me considerar um professor inovador, é bem interessante. Eu comecei a mexer com e-mail. Meu pai, quando eu era criança, ele comprou um 486, um computador 486, antigo, né? Antigo, um dos primeiros, era no DOS ainda. E eu tinha uma noçãozinha de informática na escola, tinha umas aulas de informática só para ter uma noção básica, mas eu não mexia, né? Eu não mexia com computador, não mexia muito com computador ali, e meu pai, por ser muito difícil comprar um computador naquela época, tal, você tinha que importar, era caro, foi muito difícil ele comprar o primeiro nosso, então eu não tinha muito contato com o computador na minha infância, na minha adolescência. Eu fui ter contato mesmo com o computador, assim, de falar, não, agora eu uso a internet, por exemplo. Tinha uma noção básica de computador, mas muito básico. Eu só fui acessar a internet mesmo quando eu estava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, lá com meus 16 para 17 anos, que eu entrei na faculdade, aí sim eu tive acesso à internet. Tá? E eu fiz o meu primeiro e-mail. Eu fiz da internet lá. E aí o que acontece? Hoje, a molecada tem e-mail com 9 anos de idade. Ou antes até, dependendo do caso, né? Hoje faz sentido, às vezes, a gente usar algumas ferramentas que antigamente não faziam sentido. Mas para alguns professores isso ainda é um empecilho, é um obstáculo, é uma trava que existe ali. Sabe, eu já trabalhei com professores presencialmente, inclusive, eu fui coordenador, assessor pedagógico, né, coordenando todos os professores de matemática, ciências da minha cidade aqui, Anápolis, aqui em Goiás. Nesse processo eu tive contato com professores que não tinham celular, não tinham telefone celular, tinha um telefone fixo para eu ligar para eles se precisasse. Não tinha e-mail,
sabe? Não sabiam utilizar um computador, fazer um login num computador, não sabiam nem enviar uma mensagem no WhatsApp, porque não tinham nem celular do tipo smartphone, não tinham. Tá? Era uma opção deles e delas. Era uma opção, eles não gostavam de tecnologia. Eles se colocavam dessa forma. Mas eu já conheci professores com grande interesse em ser inovador, que buscam aprender as tecnologias, mas têm uma grande dificuldade. E qual que é a grande dificuldade que eles encontram nesse momento ali, né? Eles não sabem onde pesquisar. A grande maioria dos professores tem dificuldade com a tecnologia porque não sabem onde pesquisar. Ontem a gente comentou sobre isso com alguns professores na live de ontem, que existe um mar de informações. A gente não consegue ter... tem muitos professores que não conseguem encontrar a informação da forma correta na internet. E eu tive muita dificuldade em relação a isso, sabe? Ao longo da minha carreira, teve muita pesquisa na internet que eu consegui descobrir como fazer quando eu fui fazer meu mestrado, por exemplo. Que eu comecei, de fato, a aprender a pesquisar na internet. Existem hoje ações, né, que são interessantes nesse sentido, para o nosso aluno aprender a pesquisar na internet, a saber filtrar as informações. Só que nós, professores, muitas vezes não temos essa vivência. Tá? Isso é uma realidade, tá bom? É uma realidade. Muitos professores ficam perdidos na internet, não sabem aonde acessar as coisas e têm dificuldade, inclusive, de descobrir como utilizar ferramentas aí. E a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Um grande obstáculo, nós somos... muitos professores são limitados pela falta de domínio da tecnologia e isso cria um bloqueio e eles pensam que, como eu não domino a tecnologia, eu tenho dificuldade com a tecnologia, eu tenho dificuldade de usar o e-mail, dificuldade de usar algumas ferramentas, a internet em si, eu não sei pesquisar direito na internet, então eles já criam um bloqueio pensando o seguinte: eu não consigo inovar então. Eu só consigo dar a mesma aula de sempre. Papel, é quadro, é giz, é o mesmo jeito de sempre. Eu não consigo inovar. E acabou. Mas aí que vem um grande ponto que eu quero dizer para vocês. O grande ponto é o seguinte, muita gente pensa que mexer em tudo na tecnologia é mais importante, a habilidade mais importante para você inovar. Isso é um grande erro. É um erro você pensar que dominar as tecnologias te faz automaticamente um professor inovador. Se fosse assim, todo professor que usa data show, sabe o projetor para usar slides e tudo mais, professor data show, que eu chamava na faculdade, né? Se fosse assim, o famoso professor data show era sempre inovador. E não é. Eu tenho certeza que você já teve algum professor, ou você, às vezes, por algum motivo, faz isso também, ou você tem alguns colegas que toda aula é data show. Na faculdade eu tive professores que toda aula usava data show. Toda aula era só passando slide, mas não tinha uma abordagem inovadora. Então não adianta nada você usar a tecnologia, dominar a tecnologia, se a abordagem, se a mentalidade ao entender aquilo vai fazer sentido, né? Vai ser inovador, vai ser uma abordagem inovadora. Então é um grande erro você pensar que dominar as tecnologias somente vai te ajudar a se tornar inovador. Beleza? Então não fique limitado nesse obstáculo, não fique limitado na falta de domínio. Você precisa entender que você precisa ter, antes de tudo, antes de mais nada, de você pensar em qualquer ferramenta tecnológica, antes de você pensar em qualquer ferramenta tecnológica, você precisa ter uma mentalidade inovadora. Se você não desenvolver uma mentalidade inovadora, você não vai conseguir ser um professor inovador. Tá? As ferramentas, elas são importantes, a tecnologia é importante, mas isso vem em segundo plano. Antes você precisa desenvolver a mentalidade inovadora. E por que isso? Por que você precisa desenvolver a mentalidade inovadora? Porque, para e pensa, se fosse só dominar a tecnologia, sinto muito de dizer, mas provavelmente o seu aluno vai saber mais de tecnologia do que você. Vamos lá, pensa comigo. Se o seu aluno tem 12 anos de idade, provavelmente ele vai ter uns 11 anos ou mais de experiência com tecnologia. Se o seu aluno, vou repetir, se o seu aluno tem uns 12 anos de idade, ele vai ter mais ou menos uns 11 anos de experiência com tecnologia. E aí? E você? Quantos anos de experiência você tem com tecnologia? Talvez você não tenha tudo isso. Talvez você esteja bloqueado e não busca inovar, não busca aprender, e aí você fica cada vez mais defasado, cada vez mais atualizado. Então não tente competir com o seu aluno no domínio de tecnologias. Por que não adianta tentar competir? Porque eles são nativos digitais, eles já nasceram com tecnologia à mão. Eles já nasceram com a internet. A minha geração, eu nasci em 1984, a minha geração, ela é uma geração que já nasceu junto com a internet ali, digamos assim. Tá? Eu não me considero nativo digital, porque a gente teve
Era muito difícil naquele começo, ainda acesso, era muito caro acesso à tecnologia, mas eu já tive uma vivência melhor. Agora, os meus primos mais novos, os meus filhos, nossa, já são nativos digitais, sabe? Os meus filhos, tem a minha filha mais nova, 4 anos de idade, né? Se eu colocar na mão dela um celular, ela consegue fazer muita coisa. Ela não sabe nem ler e escrever, mas ela consegue achar o que ela quer na internet. É assim. Você não tem a experiência do seu aluno na internet, na tecnologia. Então você não precisa se prender a isso. Você precisa, antes de mais nada, desenvolver uma mentalidade inovadora. E que mentalidade inovadora é essa? O que você precisa entender por mentalidade inovadora, tá? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, ó, não significa que usar ferramentas antigas te torna um professor menos inovador. Olha só, usar ferramentas antigas, usar ferramentas novas, usar qualquer tipo de ferramenta não te torna um professor mais ou menos inovador. O fato não, a questão não está na ferramenta, a questão está na sua abordagem enquanto professor. Se você utilizar uma ferramenta inovadora, tecnológica, ou se você usar um quadro e giz, se a sua abordagem for inovadora, a sua aula é inovadora. Porque é mais importante a abordagem, a mentalidade inovadora do que a própria ferramenta. Ok? Então isso tem que estar bem claro na sua mente aí. Deixa eu ver os comentários para a gente continuar aqui. Professor Rondinelli, observei que o conhecimento tecnológico dos alunos, de certo, né, é limitado às redes sociais e a alguns poucos aplicativos. Eu vou entrar nesse ponto, viu, professor? Agora eu vou entrar nesse ponto aqui. Mas já aproveitando o seu gancho já, tá? Eu fiz esse teste também. Teve uma ação que eu fiz na sala de aula, que eu decidi utilizar o Instagram como ferramenta para... Antes da pandemia, inclusive. Antes da pandemia, eu decidi fazer uma ação com meus alunos testando como utilizar ferramentas, redes sociais, por exemplo, o Instagram, para poder receber trabalhos deles, tá? Só para a gente testar como é que seria isso. Instagram, rede social, tá? Rede social. E você sabe que essas redes sociais, elas limitam, tá bom? A idade, não é qualquer idade que o aluno pode ter. Então, eu fiz esse teste com alunos de 13, 14 anos, então muitos não tinham Instagram. E aí eu pedi para eles enviarem pelo Instagram dos pais e pedi para enviar pelo e-mail também, só para eu ter uma métrica. A maioria não conseguiu enviar pelo e-mail, tá? Pediu ajuda para os pais, para ajudar. E alguns também não tiveram facilidade de enviar as fotos, né, pelo Instagram, tiveram dificuldade até de marcar. Então, não necessariamente eles dominam essas ferramentas. Dependendo da idade, eles não dominam essas ferramentas. Mas a tecnologia, de maneira geral, eles conseguem, se você dá na mão deles, eles conseguem, de forma muito mais intuitiva, aprender a fazer muito mais rápido. Sabe? Então é aí que entra. Você não precisa tentar disputar com o seu aluno, dominar a tecnologia antes dele. O mais importante é você ter uma mentalidade inovadora para saber como usar aquela tecnologia a seu favor, com a abordagem correta. E é esse o ponto que a gente está querendo dizer aqui. A abordagem ela precisa ser correta. E aí vem uma pergunta, né? Então, como é que você faz para mudar a sua mentalidade e tornar a sua mentalidade uma mentalidade inovadora? O que você precisa fazer, né? É uma grande questão que a gente tem que pensar. Então, primeira coisa que você tem que pensar para ter uma mentalidade inovadora, tá bom? Primeira coisa é a seguinte, você não pode ter medo de errar. O que eu vejo muito é esse bloqueio. Eu vou ter uma mentalidade inovadora, mas aí tem muita gente que bloqueia, fala, eu não dou conta, eu não vou nem tentar. E se eu errar? É muito mais comum do que você imagina. Eu tenho mentorados, tenho professores que participam com a gente, né, do programa Aula Show de formação de professores inovadores, e tem alguns professores ali que têm muita facilidade e vai tranquilo. Mas tem alguns professores que têm dificuldade até de acessar as aulas, às vezes. Tem dificuldade até de baixar alguns documentos, alguns arquivos, né, baixar alguns aplicativos para utilizar, tem dificuldade de acessar plataformas mais simples, mas tem dificuldade. E aí, quando você vai conversar, que eu gosto de fazer esse trabalho, né, 1 a 1, conversar e entender as dificuldades e atender da melhor forma possível, nesse processo de mentoria com os professores, que tem muita dificuldade, eu descubro que o primeiro, um dos maiores, tá? Um dos maiores pontos que fazem com que eles tenham esse bloqueio e não consigam se tornar inovadores é o medo de errar. Então, se você quer ter uma mentalidade inovadora, a primeira coisa que você tem que entender é que errar é normal. Você não pode parar de fazer por medo de errar. Você não pode ter medo de errar. Não tenha medo de fazer, tá bom? Se você tem medo e não faz, é muito pior do que você ter medo e tentar fazer e errar. É melhor você tentar fazer e errar do que você não tentar fazer. Entendeu? Não tem problema errar. Erre. Desde que você tenha a noção de que, ao errar,
você precisa pensar em ter uma mentalidade que a gente chama, né, um mindset de crescimento. Então vamos lá, existem dois tipos de mindset, digamos assim. Um mindset é mentalidade. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Qual que é a mentalidade fixa? A mentalidade fixa é aquela que, quando você se depara com um problema, você fala, eu não consigo fazer mais nada disso aqui não. E para por ali, sabe? Você sabe identificar isso no seu aluno, você tenta trabalhar isso no seu aluno, mas muitas vezes a gente não trabalha com a gente mesmo. Reflita, pare e pensa em alguma situação. Eu sou professor de matemática, de física, de química, de ciências, essa parte de exatas é comigo mesmo. Tanto que ali atrás você consegue ver, né, que eu gosto. Então, a minha parte de exatas, quando eu vou pegar um aluno, geralmente a gente tem alunos que tem bloqueio para entender exatas, para trabalhar exatas, para resolver algum problema. E esse bloqueio, muitas vezes, impede que eles consigam caminhar, prosseguir, porque eles pensam, eu não dou conta, eu não consigo, e aí utiliza-se da mentalidade fixa. Qual que é a mentalidade fixa? Aqui é o meu limite. Aqui é o meu limite, eu não consigo ir mais além, então eu vou parar por aqui mesmo, vou estagnar aqui vai ser o meu ponto minha zona de conforto, e é isso mesmo, eu tenho dificuldades exatas, meu pai teve, minha mãe teve, um fulano teve, todo mundo tem, então eu paro por aqui. Vem um problema, é ali mesmo que eu vou ficar e acabou. Alguns ficam reclamando, né, eu sou azarado, eu tenho esse problema, não consigo mais fazer mais nada, e assim, isso é uma mentalidade fixa. Muitas vezes a mentalidade fixa é um dispositivo de proteção, de autoproteção, sabe? Muita gente usa esse tipo de mentalidade para colocar assim, eu não vou ir mais para frente, porque senão eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar, eu vou me machucar. Então, esse é o meu limite, eu não vou fazer mais. Esse é o meu limite. A ideia da mentalidade fixa é quase que como se fosse o que a dor é pra gente, sabe? Quando você vai fazer algum exercício, alguma coisa que começa a doer, exercício físico, sabe? Você começa a fazer um exercício, agachamento, tá fazendo exercício, lá na hora que começa a doer a perna, a coxa ali e tal, você pensa, agora eu vou parar, já é o meu limite. Mas às vezes não é seu limite, você tem que ir um pouco mais, porque nesse pouco mais que você vai, é onde ocorre a evolução, é onde você evolui, melhora, cresce, é assim que funciona. A mentalidade é a mesma coisa. O que é a mentalidade de crescimento? É quando você se depara com um obstáculo, ao invés de você estagnar, parar e falar assim, acabou, é o meu limite, não consigo seguir. A mentalidade de crescimento é você pensar exatamente o seguinte, opa, esse é um obstáculo, então agora é a minha oportunidade de evoluir. Agora é a minha oportunidade de crescer. E aí você continua, você vai, você se esforça, você persevera. Primeira coisa, você tem que entender, para ter uma mentalidade inovadora não tenha medo de errar. Segunda coisa que você tem que pensar, não desista. Não desista. Tenha uma mentalidade de crescimento. Chegou num obstáculo, chegou num problema, resolva. Busque resolver. Mas Éder, como assim? Como é que eu vou buscar resolver? Aí que vem a questão. Você não pode, para resolver algum problema, ficar só planejando resolver o problema. Você tem que experimentar. Então vem o terceiro ponto. Para ter uma mentalidade inovadora, não fique só planejando. Você tem que experimentar. Você tem que ir para o campo de batalha. Você tem que testar, sem medo de errar. Então, não tenha medo de errar, tá bom? Não tenha medo de errar. Busque um mindset de crescimento e não fique só planejando. Teste, experimente, aplique. E ao fazer isso, naturalmente, você vai ter um crescimento. Mesmo que no início um crescimento lento, mais doloroso, etc. Mas você precisa perseverar. Porque nesse processo você vai desenvolver uma mentalidade inovadora e aí sim, com essa mentalidade inovadora, você vai conseguir aplicar de forma correta as ferramentas tecnológicas, as abordagens, metodologias ativas, etc. E um último ponto em relação a esse tópico que a gente está falando aqui, né? Não se apaixone pelo original, pela ideia original, tá? Tem muita gente que tem uma ideia para resolver alguma situação, algum problema, e aí se apaixona nela. E fica batendo cabeça, tentando usar só essa solução e não funciona, ou funciona até um certo ponto, depois para de funcionar, mas ele continua batendo a cabeça. Ideia fixa, sabe? É isso. Agora é só essa solução aqui. Deu certo uma vez, vai dar certo para sempre. E aí você vai esbarrar num problema e vai ficar estagnado ali, tá? Então não se apaixone por alguma solução, por alguma ideia, a ideia original que você teve. Você teve a ideia. Então mude, ajuste, sabe? É por isso que é importante você ir para o campo de batalha, é por isso que é importante você experimentar, você testar. Você tem que ajustar. Testou, deu errado? Ajusta. Deu certo? Vê o que você pode melhorar, ajusta mais um pouco. E assim vai desenvolvendo. A partir desse passo a passo, né, você vai desenvolvendo uma mentalidade inovadora.
não se contentando com o que você é hoje. Hoje você tem que buscar sempre ser melhor do que você foi ontem. Então isso é uma mentalidade inovadora, é estar sempre com essa resiliência, tentando evoluir, tentando melhorar. E por que isso é importante mais do que dominar ferramentas? Porque você só consegue dominar ferramentas, você só consegue superar, se desvencilhar de um obstáculo, superar um obstáculo, se você tiver essas atitudes. Se você não tiver essas atitudes, quando chegar no primeiro obstáculo, você para. E um dos grandes obstáculos, você não domina a tecnologia, então eu não vou tentar inovar, eu não vou tentar utilizar um aplicativo, não vou tentar utilizar um site, não vou tentar automatizar uma prova. E aí quando você chega naquele ponto, eu não dou conta, nunca mexi com isso aqui, não dou conta, você para. Então você só vai conseguir ser inovador se você não parar. Não tenha mentalidade fixa, tenha mentalidade de crescimento. Não desista, não tenha medo de errar. Sabe? Não se apaixone pela ideia inicial, pelo que você planejou, planeje menos, execute mais, e aí você vai evoluir. Aí, nessa evolução, você vai aprendendo tecnologia no processo, tá bom? Então, é uma consequência. Usar a tecnologia é uma consequência da mentalidade inovadora. Porque quando você descobre que você é capaz de sempre evoluir, sempre se superar, você vai descobrindo ferramentas, você vai descobrindo recursos que vão facilitar a sua jornada. Então a tecnologia entra aqui como recursos que facilitam a sua jornada enquanto professor inovador. A tecnologia em si não são necessariamente a solução, não é a solução do seu problema. As ferramentas em si não são necessariamente a solução para o seu problema. É um plus, vai te ajudar, vai te auxiliar nesse processo. Primeiro tem que mudar aqui. Começar aqui a mudança. A inovação tem que começar aqui, na sua mente. E depois, com o passar do tempo, essa inovação ela vai sendo melhorada, otimizada, acelerada por recursos que você vai juntando ao seu portfólio, à sua caixa de ferramentas, que eu costumo dizer. Sabe? Você vai formando a sua caixa de ferramentas e essa caixa de ferramentas vai te ajudar a superar novos obstáculos que forem surgindo. Desenvolver novas formas de superar um obstáculo e assim por diante. E ao pensar assim, naturalmente, você se torna um exemplo para o seu aluno de fazer isso também. Porque, não se enganem, tá? A geração dos nossos alunos que a gente trabalha, eles dominam a tecnologia. Mas como o professor comentou aí agora, né? Eles dominam a tecnologia para aquilo que é conveniente para eles, como qualquer ser humano, né? Vai dominar aquilo que vai manter eles na zona de conforto e tá tudo bem. Eles não buscam se aprimorar. O que eles usam das redes sociais? Que é o ponto que eu ia falar, que eu antecipei aquela hora. O que os alunos usam das redes sociais? Só para ver foto, alguma coisa, no máximo compartilhar para alguém e tal. Se você pede um recurso a mais que tem nas redes sociais e eles não usam, eles já não sabem. Porque eles nunca tentaram fuçar aquele negócio ali para aprender. Se eles tentarem, eles vão aprender? Vão. Mas a questão é que a gente se limita, a gente chega na zona de conforto e não quer evoluir, tá? Vamos lá, Excel. Você sabe o tanto de recurso bacana que o Excel faz? Só que a gente não gasta tanto tempo aprimorando nessa ferramenta. A gente aprende o básico ali, no máximo para lançar uma nota e acabou. A gente quase não usa essa ferramenta. O e-mail, mesma coisa, sabe? Outras ferramentas, tem gente que está dando videoaulas aí agora utilizando o Zoom, por exemplo, o Google Meet. Tem tanta coisa a mais que dá para você fazer com essas ferramentas para fazer uma aula inovadora, só que você fica pensando, nossa, eu já aprendi até aqui e tá tudo certo, eu não consigo aprender mais, não quero aprender mais, e você fica se bloqueando. Lembre-se do seguinte, ó, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Tá? Então essa é bem clara, assim, ó. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então não é que você não é capaz, não é que você não consiga, você está limitado pela falta de domínio da tecnologia. Você não precisa estar dominado por essa falta, né? Você não precisa estar limitado por essa falta de domínio da tecnologia. Se você tem uma mentalidade inovadora, você supera esses obstáculos e vai continuamente superando, e isso naturalmente vai agregando no seu repertório de conhecimento, de ferramentas, de recursos, mais e mais ferramentas, recursos, para você superar mais rápido cada um dos seus obstáculos. Então, quem quer, faz. Se você quiser, você vai fazer. Quem não quer, arruma desculpa, e aí quem fica arrumando desculpa perde as oportunidades da vida. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Vamos lá, professora Vone, poderia esclarecer um pouco ou exemplificar como seria essa abordagem inovadora? Legal, professora, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Ao longo dessas últimas lives, a gente fala sobre vários aspectos disso, mas deixa eu pontuar uma coisa bem interessante aqui. Como é que a gente pode fazer uma abordagem inovadora? Para fazer uma abordagem inovadora, a mentalidade inovadora é importante, você precisa pensar
o que o seu aluno de fato precisa aprender, como ele precisa aprender. Então vamos lá, como que você faz uma abordagem inovadora? Antes de mais nada, qual é o problema que o seu aluno tem? Você precisa ter noção disso, ter clareza disso, e fazer com que o seu aluno tenha consciência desse problema. E a partir daí, você vai trazer uma abordagem ativa, que traz o aluno para ser um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é uma abordagem inovadora? É uma abordagem que vai valorizar a participação do aluno de forma ativa no processo. Não você como detentor do conhecimento, mas você como mediador para esse processo de ensino-aprendizagem, sabe? Você é um mediador nesse processo. Eu já ouvi isso na teoria. Como é que a gente faz isso na prática? Você pode utilizar metodologias ativas. O que são metodologias ativas? São formas de você abordar uma aula, você fazer uma aula, de tal forma que você coloque a responsabilidade no aluno para que ele desenvolva algumas habilidades importantes, como a autonomia, né? O próprio aluno aprender sozinho, o colaborativismo, saber lidar com o outro, a comunicação e várias outras habilidades muito importantes para o mercado de trabalho hoje, com certeza essenciais para o mercado do futuro, de tal forma que você vai conseguir trabalhar uma mentalidade no aluno para que ele também tenha uma mentalidade inovadora, uma mentalidade mais criativa, que ele não fique preso a fazer o que sempre foi feito. O que eu vejo que muita gente faz? Se prende ao que sempre foi feito. Sempre foi feito assim. A gente falou sobre isso em várias outras lives que a gente fez ao longo dessa semana passada, né? Mas tem muita gente que se prende no que sempre foi feito assim. Eu escutei uma história esses dias que tinha um quartel onde um novo chefe, né? Chefe ali, um general, chegou naquele quartel, e quando ele chegou, ele reparou que todo dia, tinha uma troca de guarda do lado de um banquinho. Tinha um banquinho branco, bem velho, desbotado, tinha um banquinho no chão lá, e todo dia tinha uma troca de guarda perto daquele banquinho. Todo dia, trocava lá. Tinha um guarda no horário, depois trocava a guarda, fazia a troca de guarda, saía outro, ficava outro lá, vigiando o banquinho. Ele ficou incomodado com aquilo. Por que eles estão vigiando o banquinho? Ele perguntava, por que vocês estão vigiando o banquinho? Não, é a ordem. É minha ordem, eu tenho que vigiar o banquinho. E perguntava para o outro por quê. Perguntava para o outro por quê. Ele ficou curioso por que aconteceu isso. Ele foi pesquisar. Quando ele foi pesquisar, ele descobriu que há alguns anos atrás, um dos comandantes que passaram por ali pediu para pintar aquele banquinho, e pintou aquele banquinho de branco, e estava lá. E enquanto a tinta secava, ele pediu para os guardas ficarem lá vigiando o banquinho, para ninguém sentar no banco. Só que passou, ninguém avisou que não precisava mais vigiar o banco, que não tinha mais motivo nenhum, mas os guardas continuaram vigiando o banco. Então, isso é exatamente o sempre foi feito assim. Muita gente não para pensar por que é feito assim. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido dessas pessoas estarem vigiando o banquinho? Tá? Então tem muita gente que faz assim na educação. Por que você tem que dar uma aula onde você necessariamente tem que chegar na sala de aula, explanar o conteúdo e depois passar a tarefa para o aluno fazer em casa? Por que sempre foi feito assim? Pode funcionar em alguns aspectos, em alguns momentos? Pode, mas por que você tem que fazer sempre desse jeito? Por que você não pode aplicar uma metodologia ativa conhecida como sala de aula invertida? Que é o quê? Você passa para o aluno uma videoaula, por exemplo, que hoje faz mais sentido, né? Você pode pensar, então o aluno hoje é possível ele aprender assistindo uma videoaula. Hoje é. Quando eu falava isso há 10 anos atrás, muita gente falava assim, o Éder é maluco, isso aí não vai fazer sentido nunca. Nunca que o aluno vai estudar em casa. O aluno não estuda em casa nunca. Estuda. Por mais que a gente pense que não, ele estuda. Você faz uma videoaula, manda pro aluno, o aluno assiste em casa, e a partir daquele estudo em casa, ele chega na sala de aula e você consegue trabalhar com ele. Você vai ter mais tempo na sala de aula para trabalhar com ele o que de fato é importante, sabe? A mentalidade para resolver a situação problema, e não simplesmente conteúdo. E essa não é a única metodologia ativa. Sala de aula invertida é uma das metodologias ativas. Existem várias outras metodologias interessantes. Ao longo da semana passada, eu sugeri, por exemplo, a instrução por pares. O que é a instrução por pares? O aluno, ele vai chegar na sala de aula com algum material que você enviou antes para ele estudar em casa, certo? Ele vai chegar na sala de aula, você vai fazer uma pequena explanação daquele conteúdo e vai passar exercícios dirigidos para que eles resolvam em grupos, em duplas. E aí, após essa resolução, você vai dar um tempo para que os alunos convençam uns aos outros que a resposta dele, o jeito de ele resolver aquele exercício está certo. E aí você vai coletar essas respostas e se a maioria dos alunos, né, respondeu corretamente, você fecha aquele conteúdo, responde e tal, e toca para o próximo exercício. Se a maioria errou, você dá mais um tempo, dá mais alguma dica, né, alguma orientação, e dá mais um tempo para eles discutirem novamente, e vai embora, continua. Você tem que pensar em formas diferentes de abordar
as situações na sua sala de aula. E como é que você pode fazer isso? Pensando fora da caixa, tendo uma mentalidade inovadora. Se você pensar só que você está preso nessa condição de que a sala de aula só tem que ser cuspe e giz, você não vai encontrar novas formas de ensinar. Eu conheço professores que quando eu falo assim, funciona a sala de aula invertida, testa, e ele fala assim, não vou nem testar. Meu aluno não tem responsabilidade de fazer nem a tarefa de casa, quanto mais eu pedir para ele estudar antes da sala de aula. Só que se você não começar esse processo de quebra de paradigma, isso realmente nunca vai mudar. Eu apliquei, sabe, que ano? 2014? Foi 2014. Primeira vez que eu apliquei sala de aula invertida, 2013. Acho que foi alguma coisa assim. Eu apliquei sala de aula invertida, sabe? Nas minhas turmas. Eu apliquei no ensino fundamental, apliquei no ensino médio e apliquei na faculdade. Dava aula nos 3 níveis. Então eu apliquei nos 3. Eu senti mais dificuldade, por incrível que pareça, eu senti mais dificuldade para que essa metodologia ativa funcionasse. Mais dificuldade eu tive na faculdade do que para os alunos do ensino fundamental. Muita gente pensava, o aluno do ensino fundamental não tem autonomia, ele não vai estudar sozinho, ele não tem responsabilidade. Ele nunca vai estudar sozinho em casa. Mas eu tive mais facilidade para aplicar sala de aula invertida com esses alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, do que alunos da graduação. Porque os alunos da graduação tinham passado 30 anos estudando com o mesmo estilinho, né? Cuspe e giz. Quando eu cheguei com a outra forma, eu falei assim, ó, eu não vou te ensinar isso aqui, você vai ler isso aqui primeiro, e depois a gente vai trabalhar uma outra abordagem aqui na sala de aula. Muita gente não lia. Não, eu não vou entender se você não me falar como é que é, professor. Você tem que me dar a aula aqui, tem que passar conteúdo no quadro para eu copiar. Se eu não copiar do quadro, eu não aprendo. Tem gente que tem esse bloqueio, sabe? Então, se a gente quer que o nosso aluno abrace, aceite novas formas de ensino, nós precisamos também buscar novas formas de pensar toda a educação. É por isso que antes de qualquer ferramenta, você tem que ter a mentalidade inovadora. Antes de eu te apresentar um Plickers, por exemplo, que é uma ferramenta que você pode utilizar para fazer avaliações, né? Essas metodologias ativas que eu acabei de mostrar. Eu falei nas outras lives também. Usando um QR Code, você consegue, usando o celular, filmar e coletar as respostas dos alunos rapidinho. Sabe, você não precisa de internet da escola, você não precisa de estrutura da escola, não precisa de nada. É você mesmo e o seu aluno. E você consegue alcançar o seu aluno da melhor forma possível. Deixa eu continuar rapidinho aqui e eu volto para as perguntas aí. Uma coisa importante, eu costumo ver professores dizendo o seguinte, que não evoluem, não desenvolvem a mentalidade inovadora, não desenvolvem o ensino inovador, não se tornam um professor inovador, principalmente grandes objeções que os professores costumam falar, não, eu não consigo fazer isso porque eu tenho dificuldade com tecnologia, eu não tenho tempo de aprender a tecnologia. Só que, se você desenvolve mentalidade inovadora, você desenvolve organização, e organização te traz produtividade, isso te traz tempo. Você vai conseguir melhorar sua organização, a gente falou sobre isso ontem, né, sobre gestão do tempo. Você vai conseguir melhorar a forma de organizar sua vida de tal forma que você vai conseguir aprender melhor. Então, não ter tempo não é uma desculpa, tá? Chega de desculpa. Eu já escutei também gente falando assim, eu sou de escola pública. Eu também sou de escola pública. Eu sou de escola pública, eu não tenho apoio, eu não tenho treinamento nesse sentido, eu não tenho ferramentas nesse sentido. Mas e que é a questão? Quando você tem a mentalidade inovadora, você não fica preso esperando as coisas cair do céu. Você não fica preso esperando o governo, né, a sua rede de ensino, te dar um curso. Você busca. Porque hoje a gente tem informação à mão. Você consegue obter isso de forma muito mais prática. Você não fica esperando uma ferramenta, alguém te dá uma ferramenta. Tem ferramenta de graça na internet. Não é uma não, é muitas ferramentas de graça na internet. Dá para você utilizar. Tá? Que você pode usar com o seu celular. Não tem internet na sua escola? Você tem um celular com internet? Usa ele, sabe? Comece a pensar que para você ter qualidade de vida, você precisa investir no seu portfólio, sabe? Investir nas ferramentas que você usa. Isso te dá qualidade de vida. Isso te dá qualidade de vida. Vou dar um exemplo. Tem gente que fala assim, para inovar você precisa usar só tecnologia, né? Não. Certa vez não, por muitos anos, né, eu decidi aplicar um esquema de gamificação com os meus alunos. Então eu premiava os meus alunos, e não por os melhores, eu não dava prêmio para os melhores. Eu estipulava uma meta, e todo mundo que alcançasse aquela meta ganharia prêmio. Tá? Todo mundo. Então isso acabava que motivava todo mundo, até os alunos com grande dificuldade. Eles não, porque quando você coloca assim, ó, os 3 primeiros vão ganhar, aquele aluno que já tem dificuldade, ele já desiste, antes de nem tentar. Porque ele olha e fala assim, não, é sempre o fulano, o beltrano e o ciclano. Os 3 são os melhores da sala de aula, então eles sempre vão ganhar esse prêmio. Ele nem tenta. Agora, quando você coloca uma meta, ó, todo mundo tirar 8 na minha matéria, todo mundo tirar 9 na minha matéria, sei lá, você define sua meta, mas todo mundo que bater a meta X, o aluno vai
vai ganhar alguma coisa, vai ganhar um prêmio, todo mundo. E quando eu fiz isso, por mais que você pense que não funciona, eu testei, e não foi só em uma escola, eu testei em dezenas de escolas. E não foi só no ensino particular, eu testei em diversas escolas do ensino público. Tá? Eu testei essa forma de gamificação, coloquei uma meta, e a partir dessa meta eu colocava um prêmio, uma premiação boa para o contexto, sabe? Então, às vezes eu pegava os alunos, levava para passear no cinema, dava um rodízio de pizza para eles ali na escola mesmo, comprava uns potes de sorvete, uma coisa que parece simples, mas eu tirava do meu bolso, comprava e dava para os alunos que batiam a meta. A primeira vez que eu fazia numa escola, no primeiro bimestre que eu fazia por bimestre, os alunos duvidavam o que ia acontecer. Mas no segundo bimestre, quando eles viam o que acontecia e que tinha uma premiação bacana, eles faziam. Eu já dei aula em escolas mais carentes, onde alunos nunca tinham ido no shopping na cidade, nunca tinham assistido um filme no cinema. E aí, por causa da premiação, o esforço deles, eles foram. E aí, uma vez eu apresentei isso para um grupo de professores aqui, né? Professores de matemática, meus colegas, e tinha as formações pedagógicas, e nessa época eu era, né, não era assessor nem nada, estava só como professor mesmo. E aí eu fui chamado para mostrar esse case, né? Para os professores. E quando eu expliquei como é que eu fazia e tal, teve alguns professores que viram para mim e falaram assim: ah, mas eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para premiar aluno. Isso tem que vir da prefeitura, isso tem que vir não sei de onde. E a minha resposta foi bem simples, bem natural. Se eu esperar vir de outro lugar, eu não faço esse projeto. E por que eu prefiro tirar do meu bolso? Por que eu prefiro investir no meu aluno dessa forma? Por mais que eu gaste 200, 100 reais por bimestre com o meu aluno, o resultado que eu tenho, eu não tenho indisciplina na minha sala de aula, porque os alunos, eu atrelei uma das metas de avaliação, o próprio comportamento, sabe, da gamificação. Então, eu não tenho problema de indisciplina, eu não tenho problema com os alunos com falta de interesse, porque eles têm uma meta, eu defini uma meta para eles. E a partir daquela meta clara, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Então, eles compravam todas as ideias que eu trazia. Se eu virava para eles e falava assim, ó, vocês vão ler um artigo antes aqui da aula, para a gente trabalhar uma forma diferente na sala de aula, eles acreditavam que ia ser diferente, porque eles acreditavam em mim, sabe? Eles davam o que eles podiam para que aquilo desse certo. E eu não sei você, mas, aliás, eu tenho certeza, né, que você já deu aula em uma sala de aula que não quer nada com nada, e você provavelmente já deu aula em alguma sala que compra ideia, que vai com você, que te respeita, te apoia e faz tudo. A sua qualidade de vida, a sua satisfação pessoal em dar aula em uma turma que compra ideia, que está junto com você, quer aprender com você, é muito maior. É muito maior. Você tem gosto, você tem felicidade, satisfação de estar naquela sala de aula, sabe? Então, isso é mentalidade inovadora. É você sair do convencional. É você se permitir errar, se permitir testar. E a partir de tudo isso, você conseguir obter bons resultados. Então, não fique esperando treinamento dos outros, não fica buscando pós-graduação que só vai trabalhar teoria, não vai trabalhar prática. Você precisa usar a internet a seu favor, sabe? Pesquisa, faça tutoriais. No nosso canal aqui no YouTube, quem está assistindo no YouTube, no Facebook também, até no Instagram, no nosso IGTV, tem tutoriais aí ensinando um monte de ferramenta. Tá aí, ó, de graça. Acessa aí, tá aí um monte de conteúdo bacana. Tem um monte de conteúdo, um monte de canais interessantíssimos, ensinando você como gravar a videoaula, como você utilizar uma ferramenta de mapa mental, tá no nosso canal aí, tem como você utilizar um Kahoot para gamificar sua aula, como você avaliar sem ter mais dor de cabeça, inclusive com um sistema corrigindo para você automatizado. Tudo isso dá para você fazer. Tutoriais. Então, esqueça do bloqueio de você não tem condição de aprender tecnologia. Esqueça disso. Mude a sua mentalidade. E a partir daí, se alimente de conhecimento. Utilize a internet para isso. Utilize o nosso canal para isso, tá? Tá à disposição. E mais uma coisa, utilize sempre a troca de experiência. A comunidade, sabe? Participe de uma comunidade de professores que tem o mesmo objetivo que você. Participe de uma comunidade que tem o mesmo objetivo que você. O fato de você estar nessa live aqui agora já mostra que você tem interesse de ser um professor inovador, sabe? Nesse momento aqui a gente está com 26 pessoas ao vivo. Mostre, né, se você tem interesse, tem 26 pessoas, 26 professores aqui mostrando para mim que tem interesse de evoluir. Né, 23 tem mais, somadas de todas as redes sociais aqui, estou olhando só de uma, né, mas somando tudo tem um monte de professor aqui que está mostrando que tem vontade de inovar, de crescer, e é uma comunidade. Se você analisar aí nos comentários, tem professores comentando, conversando, participando. Participe sempre que você puder, de algum grupo, sabe? A gente tem um grupo do Telegram, por exemplo, onde a gente troca experiências de bastidor, o que eu faço, sabe? A gente tem uma comunidade
de formação de professores inovadores para participar. Então, participe, sempre que possível, participe de algum grupo, porque troca de experiência te faz ganhar tempo, te faz perder o medo de errar. Porque você viu o outro errando e tendo vitória. Então você perde o medo de errar, porque agora você sabe onde pisa, e aí, assim, você deslancha, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. Hoje tem muitos comentários, pessoal participando. Deixa eu voltar aqui. RFT, seu filho está num curso de computação e trouxe muito conhecimento, troca de experiência, é isso aí, né? Busca atualização, legal. Excelente abordagem, parabéns por oportunizar esse diálogo, uma longa jornada pela frente, sejamos determinados, isso aí, professor Lucas, muito bom. Os jovens não curtem Excel, e-mail, eles gostam mais de tecnologias que chamam mais a atenção deles, tipo que possua som e vídeos, exatamente, professor Anderson, exatamente. Essa geração dos nossos alunos é uma geração extremamente visual, nós somos visuais, a gente gosta de ver as coisas acontecendo, é por isso que a gente trabalha muitas ferramentas nesse sentido, para priorizar o visual, tá, pro aluno. Então isso chama muita atenção. Meus alunos falam muito de Free Fire, eu posso utilizar como uma aula inovadora. Professora Maria do Socorro, Free Fire é um jogo. E dá para fazer, dá para você utilizar jogo como uma forma de abordagem, tá bom? Não necessariamente é uma ferramenta inovadora. Como eu disse, não foca na ferramenta em si, foca na abordagem inovadora. E a partir da abordagem que você definir, utilizando alguma metodologia ativa, alguma coisa nesse sentido, você vê quais recursos você pode utilizar para facilitar o seu trabalho. Essa é a grande jogada, tá bom? Então não comece pela ferramenta e depois pense a aula, tá? Pense a aula com abordagem diferente, colocando o aluno como ativo no processo, e a partir daí você busca ferramentas tecnológicas para te ajudar, de fato, a otimizar o seu trabalho. Entendeu? Então você vai pensar numa abordagem, igual eu falei aqui, da abordagem lá da instrução por pares. Então, nesse procedimento de instrução por pares, tem um momento que eu preciso coletar as respostas rapidamente dos alunos para saber se a maioria acertou ou errou, não é? Beleza, então, eu já defini a minha abordagem, minha forma de dar aula. Agora eu tenho que pensar, qual ferramenta, existe alguma ferramenta, que pode me ajudar a coletar mais rapidamente essas respostas? Para eu ter mais tempo disponível na minha aula para abordar outros assuntos, outros exercícios? E aí você busca uma ferramenta. Ah, existe uma ferramenta, chama Plickers. Posso usar? Posso. Quem não conhece, tem tutorial no nosso canal do Plickers aí. Só pesquisar, tá bom? Beleza. Professora Maria da Piedade, a live está sendo de grande aprendizagem, muito bom mesmo. Muito obrigado, professora Maria. Muito obrigado mesmo. Professora Kátia, eu acredito nisso, eu uso diferentes metodologias, premiação, história, tudo deixa a minha prática mais leve. Exatamente, professora Kátia. A gente tem que buscar, e um professor inovador, isso é um ponto, tá? Muito importante. Todo professor inovador, ele tem que fugir de trabalho excessivo. Sabe, eu sou muito prático nesse sentido e eu não tenho medo de dizer isso. Tem professor que tem medo de ser mal interpretado. Não, se você falar que você não quer trabalhar tanto, o povo pode achar que você é preguiçoso. Não é preguiça. É você ter inteligência ao trabalhar. Você trabalhar muito, e a gente falou sobre isso ontem. Você simplesmente se ocupar não significa que você está sendo produtivo. Então, você sempre está sobrecarregado de trabalho, não te torna um professor melhor. Na verdade, é o contrário. Vai te tornar a longo prazo, médio e longo prazo, um professor pior, porque você vai gastar muita energia e no final das contas você não vai conseguir evoluir da forma que você gostaria, nem render tudo aquilo que você gostaria. Então, eu sou um professor que sempre busca tecnologia para facilitar a minha vida. Você não tem que buscar tecnologia ou recursos de maneira geral para dificultar a sua vida. Então, por isso que eu falo, primeiro você pensa na metodologia, depois você busca tecnologia para facilitar, para deixar mais leve o procedimento, né, o seu trabalho, e é isso, beleza? É isso que você precisa. Se você está mais leve, você dá uma aula melhor. Tudo que possa tornar minha prática menos desgastante, eu estou dentro e ainda tem mais aproveitamento. É isso aí, é exatamente isso, professor Kátia. Eu tenho um canal e tenho uma playlist com jogos, aprendi tudo agora na pandemia. Muito bom, professora Kátia, muito bom. Coloca o link aí do seu canal para a gente prestigiar você aí também, tá bom? Muito bacana. E essa troca de experiência é importante, essa troca. Ninguém aqui sabe tudo, ninguém aqui dominou todas as ferramentas possíveis do mundo, porque todo tempo, o dia inteiro, todo dia, tá saindo ferramenta nova, abordagem nova, e a gente tem que estar sempre se atualizando, tá bom? Então essa troca de experiência deixa o procedimento mais leve, tá bom? Mais fácil. A troca transforma todos. Isso aí, professora Mônica, exatamente isso. Deixa eu ver quem mais aqui. As minhas turmas de alunos é sempre um desafio. Em escola pública não tem desejos pelo estudo e o novo. Mas sempre que posso, também tiro do meu bolso para inovar. É isso, professora. A gente não pode
parar, né? A gente não pode desistir por conta desses problemas, né? Professora Nazaré, aula simplesmente show, muito bom, muito obrigado. Não dá para ficar esperando recursos da escola em si. Infelizmente não dá, né? A gente sabe que seria o ideal, né, que a gente tivesse essa condição, mas não dá, então a gente tem que fazer do nosso recurso, o que a gente puder. E como eu disse, você não precisa gastar dinheiro para fazer coisa inovadora. Tem um monte de ferramenta gratuita na internet aí. Beleza? Quem mais aqui? Professora Mônica, planejamento das aulas nas metodologias ativas é fundamental, exato. Tanto que um dos primeiros pontos, acho que foi a primeira live que eu falei na semana passada, foi exatamente de planejamento inteligente. No nosso canal eu coloquei, eu já editei e coloquei, tá no nosso canal aí, planejamento inteligente, depois vocês assistem, tá bom? Abordei muito bem esse conteúdo aí pra gente entender, né, que você tem que planejar de tal forma que você tenha mais energia ao longo prazo, tá? Você não pode planejar aulas que vão sugar a sua energia e aí você vai exaurir, ficar totalmente sobrecarregado e você não consegue caminhar, não consegue seguir, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, pessoal, voltando aqui então, o professor Eduardo tá aí, muito obrigado, professor, é isso aí, tamo junto. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, sempre que você tiver a oportunidade de trocar experiência com algum professor, sempre que você tiver a oportunidade de aprender algo novo na internet, hoje você tem que aproveitar isso. É uma ferramenta que está aí para ajudar a gente. Então, sempre que você tiver essa oportunidade de aproveitar para aprender mais, isso é essencial para você se tornar um professor inovador. Você não pode ficar feliz, você não pode ficar acostumado apenas com aquilo que você tem, tá? Você tem que estar sempre inquieto, buscando mais, querendo aprender mais, evoluir mais. E se você participa de um grupo em que essa troca acontece constantemente, isso vale muito a pena. Te traz qualidade de vida. Qualquer investimento que você fizer na sua vida, de tempo, de recursos, para poder aprender mais, para trabalhar menos, isso vale a pena. E é isso que um professor inovador pensa. Um professor inovador não quer se encher de serviço só para ficar bonito na fita, porque não vai ficar. O professor inovador, ele vai aprender como otimizar os seus processos para não ter mais trabalho, exatamente isso. Professor RFT Educacional, a diretora pira quando fala em inovar. Pira no sentido o quê? De se preocupar, de ficar, nossa, agora vem bomba, vai dar problema, ou pira no sentido de felicidade? Agora sim, agora vai acontecer uma coisa boa, né? Porque tem gente que tem resistência, tá, pessoal? Tem gente que tem resistência. É professor, direção, coordenação, tem muita gente que tem resistência. Eu passo por isso aqui também. Há algum tempo atrás eu estava dando uma palestra para alguns professores de Florianópolis e outros de Itajaí. Naquela escola a coordenação estava dando um apoio nessa área de tecnologia, mas ao conversar com eles, eu percebi que muitos problemas que estão ali no sul, por exemplo, são os mesmos que eu tenho aqui no Centro-Oeste. São os mesmos que os professores que estão em outros estados têm, sabe? Os professores que trabalham, que participam comigo, né? São os meus alunos aqui no programa Aula Show, de formação de professores inovadores. A gente tem professor da Bahia, professor do Piauí, professor do Maranhão, professor de São Paulo, professor de Brasília, professor de Goiás, né, professor de vários estados aí do Brasil, e esses professores, quando a gente faz essas mentorias, esses bate-papos, essas trocas de experiências, a gente vê que os problemas, eles se repetem ao longo, né, do Brasil, né, em toda a extensão do Brasil. Esses problemas se repetem. Esse isolamento que a gente sente, isso é natural. Você, quando começar a se sentir isolado, provavelmente você está começando a se tornar um professor inovador. Porque as pessoas vão te olhar e vão falar assim, não, peraí, esse professor está diferentão demais. E aí, quando você começar a se sentir isolado, você pode saber que você está no caminho certo. Mas você não precisa ficar isolado sempre. Você pode buscar esses grupos para poder ter apoio constante, sabe? E a partir desse apoio constante, você vai evoluir mais rápido, e esse processo de evolução faz com que aquelas pessoas que antes se afastaram de você, elas começam a se aproximar para tentar aprender, porque olha, opa, tá dando certo. Na hora que começa a ver o nosso resultado, aí o pessoal começa a aproximar para saber como fazer isso também. Tem gente que acha que inovar tem que fazer coisa que dá muito trabalho, e não é isso não. Quando o pessoal começa a perceber que não é, aí o pessoal quer aprender. Prazer estar com vocês aí, forte abraço, e eu quero ver o seu show.